versículo 1. Cura de um coxo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava no templo, o qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, se pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta de Formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecerá. Os irmãos podem se sentar? Glória a Deus! A palavra de Deus sabe, meus irmãos, que Pedro e João eram homens tementes a Deus. Eles iam todo dia, na hora nona, no templo chamado Formosa, para orar a Deus. E um certo dia havia um homem, na Bíblia não cita o nome dele, mas havia um homem que era coxo desde a nascença. E a palavra de Deus nos fala que muitos homens levavam ele lá todo dia para ver se ele conseguia receber esmola. E não era só ele lá não, mas ele chamou a atenção de Pedro e João. E a palavra de Deus nos fala no versículo 3, que ele vendo Pedro e João, talvez Pedro e João estavam de aparência elegante, talvez estavam de maneira fina, e a palavra de Deus nos fala que ele olhando aqueles homens, ele pediu esmola para aqueles homens. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E aquele homem, meus irmãos, imagino eu, que ele olhando para Pedro e João, ele deve ter pensado sim, que ia receber uma esmola grande. Mas quando o Senhor entra, meus irmãos, o Senhor não nos dá esmola não. O Senhor, quando Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele trabalha por completo. Aquele homem naquele dia, meus irmãos, aleluia, ele talvez não estava pensando que ele ia ser curado, ele queria pelo menos receber uma esmola. Mas o Senhor, meus irmãos, trabalhou por completo na vida dele, porque o Senhor tinha planos na vida dele. E no versículo 5 fala que ele olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a fé também, meus irmãos, não foi só daquele homem, a fé foi de Pedro e de João. Porque se eles não tivessem compromisso com o Senhor, se eles não tivessem confiança e comunhão com o Senhor, eles não podiam acreditar naquele milagre. Porque esse milagre, meus irmãos, é muito poderoso. Para nós mandar uma pessoa levantar e andar, nós temos que ter fé, nós temos que ter comunhão do Senhor, nós temos que estar do jeito que Deus quer, porque Deus não quer. Aleluia, glória a Deus. E aquele coxo, talvez, ele já estava acostumado a ser levado por aqueles homens ali naquele lugar, porque a pessoa, meus irmãos, quando ela está com uma enfermidade, ela até acostuma com aquela enfermidade. E aí quando o Senhor cura, meus irmãos, ainda duvida. E aquele homem, meus irmãos, quando Pedro falou com ele, que era para ele levantar e andar, ele não temeu, meus irmãos, ele apenas olhou para Pedro, levantou e andou. A fé daquele homem também foi muito grande. E aqui no versículo 7 fala: e tomando pela mão direita, levantou logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando os pôs em pés e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Aquele homem, meus irmãos, ele foi muito agradecido a Deus. Porque muitas pessoas recebem bênção do Senhor, entram na igreja, recebem as bênçãos do Senhor, mas não voltam nem para contar a bênção. Muitas pessoas ainda saem murmurando porque não recebem a bênção. Porque o Senhor, quando Ele quer operar, Ele trabalha do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Então, meus irmãos, quando nós viemos para a casa do Senhor, nós temos que pensar, nós temos que ter certeza que o Senhor vai nos curar. Caso Ele não nos cure no dia que nós queremos, pode ter certeza que no dia que Ele quer, Ele vai nos curar. Ele vai nos transformar. E fala: e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois era ele que se assentava para pedir esmola. Aquele povo, meus irmãos, que viu aquele homem, talvez eles achavam aquele homem um inútil sentado ali pedindo esmola, porque antigamente aquelas pessoas que tinham essas doenças, elas não tinham força para trabalhar.
esmola. E aquele homem, meus irmãos, talvez muito olhava para ele com desprezo. Glória a Deus. Mas não sabia, meus irmãos, que ali ia passar um homem de Deus para abençoar a vida dele. Deus ia usar, meus irmãos, Pedro e João para curar ele naquela noite. Aqueles homens talvez não davam nada por ele, mas ele foi um homem de fé. Então, naquele tempo, louvando e agradecendo o nome do Senhor. E assim que nós temos que fazer também a cada dia. Nós temos que louvar o Senhor pelos feitos que o Senhor tem feito na nossa vida. E aquele povo, eles ficou pasmado de ver o que Deus tinha feito na vida daquele homem. Muitas pessoas também ficam bobas de ver o que o Senhor fez na nossa vida. O Senhor nos transformou, nos purificou, nos libertou. O Senhor nos tirou do mundo do pecado. O Senhor nos transformou. Aleluia. Nós temos que fazer igual aquele homem, ter fé que Deus pode nos curar, pode nos libertar, pode nos salvar. Basta nós termos compromisso com o Senhor. O Salmo 125 fala: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Vamos confiar nessa palavra. Nós temos que ficar nessa palavra, nós temos que confiar só no Senhor, porque o homem, meus irmãos, ele pode nos aborrecer, mas o Senhor, Ele é fiel. Mesmo que às vezes não sejam fiel com Ele é conosco. E aquele homem muito olhava para eles com olhos de desprezo. Muitos também nos olham hoje, no dia de hoje, com olhos de desprezo. Mas ele não sabe os mistérios que o Senhor tem na nossa vida. As promessas que o Senhor tem na nossa vida. Porque aquele homem, ele era inútil para o povo. Mas nos olhos do Senhor, ele era um vencedor. Nos olhos do Senhor, ele tinha valor. Assim também a minha vida e a sua vida. Perante o povo nós não somos nada, mas perante o Senhor, meus irmãos, nós somos como os meninos dos olhos de Deus. O Senhor, quem tocar no ungido do Senhor. Muitas vezes vem levante contra a nossa vida, mas a pessoa que toca não está sabendo. Nós temos que somente orar por quem nos persegue. Glória a Deus, aleluia. Jejuar por ele. Não adianta nós ir com a mesma pedra que nos lançaram, nós tentarmos ir. Nós temos que somente confiar que Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.